Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula de neuro. Nós vamos ver meningite, líquido cefalorraquídeo, cefaleas e hemorragia subaracnoide, tá? Epidural e subdural também. E no finalzinho da aula, a gente vai ver umas perguntas de prova relacionadas aos temas da aula, tá? Então, a gente vai começar aqui. Deixa eu ver a minha cara daqui. A gente vai começar aqui com a hemorragia subaracnoide, antes de fazer um repasso rápido. Para quem não lembra das meninges do nosso crânio, deixa eu colocar uma luzinha aqui. Aí, certo? Nós temos o nosso couro cabeludo. Se a gente retira esse couro cabeludo, vamos dar de cara com o crânio. Quando a gente retira o crânio, nós vemos as nossas meninges. A primeira meninge que nós temos é a dura madre, certo? Essa dura madre, ela é rígida, tá? Ela é inextensível e ela tá ali com a função de todas as meninges, na verdade, é proteção. Certo? E ela protege todo o nosso sistema nervoso central. Então, ela protege tanto o encéfalo, né, que está composto pelos hemisférios cerebrais, o tronco cefálico e o cerebelo, quanto a medula óssea. Então, essas meninges, elas se continuam, elas passam pelo forame magno e continuam a nível vertebral, certo? O conduto vertebral protegendo a médula espinal. Depois da dura madre, nós temos a aracnoide. E no espaço entre a dura madre e a aracnoide, a gente tem um espaço virtual. Ou seja, ele não existe, ele só vai existir ante uma patologia, ok? E depois da aracnoide, mais profundo, nós temos a pia madre que está aderida aos hemisférios cerebrais, ok? Entre o espaço subaracnoide e perdão, entre a pia madre e aracnoides, nós temos o espaço subaracnoide, e esse espaço subaracnoide, sim, é um espaço real, e ele contém líquido cefalorraquídeo. Esse líquido cefalorraquídeo é de quantidade constante, tá? Tanto a produção dele quanto a reabsorção pelas vasosidades aracnoides é constante para manter uma pressão intracraniana que a gente vai chamar de pique ideal, tá? Para existir a vascularização perfeita do nosso sistema nervoso central. Quando nós temos um sangrado produzido a nível desse espaço, nós temos o que é chamado de hemorragia subaracnoide, ou seja, está abaixo da meninge que a gente chama de aracnoides, tá? Então, essa hemorragia subaracnoide, quando ela se produz? Ela se produz quando existe uma ruptura vascular e esse sangue ele vai ficar no espaço subaracnoide, ok? Só que como é um espaço subaracnoide que existe, esse sangue ele vai preencher todo o espaço subaracnoide, se misturando ao líquido cefalorraquídeo. Pode ser causado por ruptura de aneurisma das artérias cerebrais, que é a principal causa, tá? 80% das causas é essa. Hemorragia subaracnoide, perimesencefálica não aneurismática. Secundária é um trauma cerebral, que quando a gente estuda diagnósticos por imagem, a gente descobre, né? Eles falam pra gente que a principal causa de hemorragia subaracnoide é subdural e epidural é causado de um trauma, né? E a gente aprende em neuro que não. Secundária, a ruptura de malformação arteriovenosa cerebral, a vasculite, dissecção de vasos intracranianos, angiopatia aí, amiloide, diateses hemorrágica por plaquetopenia, déficit do fator de coagulação, por anticoagulação excessiva, por uso de qualquer cocaína ou anfetaminas, por trombose venosa cerebral e por tumores do sistema nervoso central, certo? Tumores do sistema nervoso central, na verdade, tá dentro de causas raras, ok? Eu coloquei aí no meio das causas normais, mas ele tá dentro de causas raras, que é bom saber uma causa rara, né? Então, como essa hemorragia, quais são os fatores predisponentes dela? Tabaquismo, alcoolismo, hipertensão arterial, rim poliquístico, síndrome de Ehlers-Danlos, uso de cocaína e uso de anfetaminas. Como é que o paciente vai reagir, né? Qual vai ser a clínica desse paciente, para você poder identificar a hemorragia subaracnoide. Então, pensa que eu vou ter um espaço que tem uma quantidade de líquido constante, e esse líquido ele vai aumentar subitamente, o que vai produzir um aumento da pressão intracraniana.
certo? Com o aumento da pressão intracraniana, o paciente vai ter uma dor de cabeça muito intensa e de começo brusco. E cuidado, o professor vai usar exatamente essas palavras. Pior cefaleia demivida, certo? Nas questões do exame de vocês vai aparecer assim quando for uma hemorragia subaracnoide. O paciente ingressa à guarda com a pior cefaleia de sua vida. Não, ingressa à guarda com cefaleia e ela descreve como a pior cefaleia da sua vida, certo? Essa cefaleia ela vai estar acompanhada de síncope, náuseas, vômitos e meningismo. O que é meningismo? Meningismo é os signos, né, meníngeos, como a dor da nuca, ok? A rigidez, na verdade, desculpa, rigidez da nuca. A lombalgia intensa pelo aumento da pressão intracraniana, lembra que nós temos as cisternas de líquido cefalorraquídeo, né? A gente tem a cisterna pontina e a gente tem a cisterna lombar, que é onde a gente faz a punção do líquido cefalorraquídeo. Então, por isso que o paciente vai ter uma lombalgia intensa. E se o médico fizer um exame de fundo de olho, ele pode encontrar uma hemorragia subhialoidea. A cefaleia, ela é precedente à ruptura do aneurisma, certo? Essa ruptura ela pode acontecer em horas, em dias ou até uma semana depois. A escala de Hunt a gente usa para avaliar a gravidade do caso da hemorragia do paciente, ok? Se o paciente ele tem hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose severa, desculpa, EPOC ou vasoespasmo no exame de angiografia, nós vamos adicionar 1 grau a essa escala. Então, se o paciente está grado 0, é quando ele tem um aneurisma detectado previamente a sua fissura. Vamos supor que o paciente está 0, certo? Só que o paciente ele é hipertenso. Se o paciente é hipertenso, ele está grado 1. Na verdade, aqui é 1, tá? Ele está grado 1 automaticamente, mesmo que ele só tenha ele detectou o aneurisma em um exame, ok? Mas ele vai para grado 1. O grado 1, que aqui é só 1, não é A, o paciente é sintomático ou com cefaleia leve e leve rigidez nucal. Grado 1A é déficit neurológico firro, sem outro sinal de hemorragia subaracnoide. O grado 2 é cefaleia moderada a severa, com rigidez de nuca, sem déficit neurológico, mas pode ter uma parálise dos pares cranianos. O grado 3, confusão com déficit neurológico focal leve. Grado 4, estuporoso com hemiparesia moderada severa. E grado 5 é o coma profundo, com postura de descerebração, tá? Quais são as complicações que a gente vai ter, que o paciente vai ter? Né? A gente não, o paciente vai ter. O paciente ele vai ter a maior complicação que o paciente pode ter, que acontece quase sempre, é o ressangrado, né? Esse ressangrado ele pode acontecer tanto nos primeiros dias após a hemorragia subaracnoide ou até 24 horas depois, ok? O paciente ele vai ter um deterioro neurológico e quando você fizer um ataque, sem contraste, você vai ver o ressangrado dessa hemorragia prévia dele. O paciente ele pode complicar também com vasoespasmos, ok? Quando produz o vasoespasmo, acontece um ACV isquêmico. Esse ACV, ele pode ser, como é que fala? Único ou não, né? Como acontece com o infarto cerebral, que ele também pode ser único ou múltiplos focos difusos. Ele pode ter um espasmo ultratemprano, pode ter uma hidrocefalia, ok? Essa hidrocefalia ela vai acontecer tanto pelo aumento, pela liberação desse sangue no espaço subaracnoide, quanto pela possível obstrução da reabsorção do líquido cefalorraquídeo pela presença de coágulos, ok? O aumento da pressão intracraniana, que a gente já falou, convulsões, uma hiponatremia, anomalias cardíacas e eletrocardiográficas. O paciente ele vai ter uma depressão do segmento ST, uma prolongação do QT, uma inversão da onda T, pode apresentar arritmia ventricular, fibrilação atrial, aleteu atrial e bradicárdia, uma hipomagnicemia e uma hemorragia pré-retiniana. O que não está passando? Como vamos estudar esse paciente? Primeira coisa que a gente vai fazer nas primeiras 24 horas,
vai ser um ataque sem contraste, ok? Para poder ver aonde foi esse sangrado. Se a suspeita de hemorragia subaracnoide é alta, mais ataque tá normal, vai fazer o quê? Uma punção lombar, certo? A punção lombar, o que que você vai identificar na punção lombar? Um aumento da pressão do líquido cefalorraquídeo, que pode sair em chorro, né? O normal é você fazer a punção lombar e esse líquido cefalorraquídeo sair em gotitas, certo? O que acontece? Se eu tenho uma hemorragia subaracnoide, vai aumentar a minha pressão e quando você ingressar na cisterna lombar, esse líquido vai sair, certo? Como a torneira em chorro e ele vai ter uma aparência de xantocrômico, certo? Por quê? Porque o sangue entrou em contato com o líquido cefalorraquídeo e ele sofreu uma transformação química. Para ele ter essa aparência xantocrômica, tem que ter pelo menos 2 horas desde que ocorreu a hemorragia, ok? E vamos fazer uma ressonância. Se o paciente teve hemorragia, já passou, por exemplo, 4 dias, né? Mais de 24 horas. Por quê? Porque a ressonância ela é um exame mais preciso, ela é um exame mais detalhado. É tipo, o top dos exames é a ressonância magnética, é quando você vê em detalhe tudo. Então, a ressonância magnética, ela vai permitir a visualização do que um ataque não vai depois de 1 dia ou 2 dias de sangrado, ok? Se confirma o sangrado, deve solicitar estudos para detectar a localização do aneurisma, que é a principal causa, e solicitará a presença de um neurocirurgião para decidir a conduta, certo? O neurocirurgião vai fazer uma angiografia de vasos do queixo com técnica de sustração de imagens, uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Quais são os fatores de mau prognóstico? Os fatores de mau prognóstico são se o paciente tiver um deterioro do nível de consciência, certo? Se tiver uma idade avançada, uma quantidade grande de líquido, de uma quantidade grande de sangue, perdão, liberada no espaço subaracnoide, se tiver hiperglucemia, se complicar com ACV isquêmico e complicar com vasoespasmo. Eu acho que eu nem mostrei aqui, né, que eu tava, tipo, empolgada falando. Aqui. Como é que a gente detecta uma hemorragia subaracnoide? Porque, perdão se eu estiver me confundindo, tá? Do nome, da nomenclatura, né? Hiperintenso. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que o espaço subaracnoide é um espaço real? Então, o sangue ele vai ocupar esse espaço. Então, você tem um maior diâmetro, certo? Ao redor desse espaço que não deveria ter tanto diâmetro. Por exemplo, aqui eu teria que ver como se fosse um caminhozinho, certo? E esse caminhozinho foi fechado pelo sangue, ok? E eu vejo a presença de sangue, na verdade, de uma hiperintensidade na cissura. Então, aqui a gente não tem o lóbulo da ínsula, a gente não tem uma cissura aqui, a cissura de Silvio. Então, esse sangue, ele vai pelos caminhos que vai o líquido cefalorraquídeo e ele deixa a imagem mais intensa, hiperintensa, certo? Então, a gente vê a hemorragia subaracnoide dessa maneira. E aqui, na outra imagem, foi quando eu lembrei de falar, a gente vê mais ainda. É uma quantidade maior. Você vê a divisão lobo-lixá, que a gente está a nível de cerebelo, mas igual a divisão, ela tá bem marcada, certo? Por a nível por essa hemorragia. Qual é o tratamento que vamos fazer? Lembra que causa e tratamento é pergunta certeza do exame de rei, tá? Primeiro, vai internar o paciente em terapia intensiva, vai colocar um monitoreio cardíaco contínuo, isso aí nem precisa, tipo, repetir, porque se tá em unidade de terapia intensiva, tem monitoreio cardíaco, certo? Mas, enfim, vai fazer um ECG e uma dosagem de CPKMB e troponina, administração de laxante para evitar que o paciente faça força ao defecar, certo? O repouso absoluto em cama, um Doppler transcraniano 3 vezes por dia para detectar vasoespasmo, profilaxe de trombose venosa profunda com heparina a doses baixas, vai evaluar a necessidade de medir a pressão intracraniana, que a gente chama de PIC,
colocando catéter por ventriculostomia, vai ver se o paciente tem uma tensão arterial alta com uma pique adequada, você vai manter a tensão arterial do paciente com labetalol. Agora, se o paciente tem uma tensão arterial alta com uma pique elevada, você não vai tratar a tensão arterial. Por quê? Porque a tensão arterial ela aumentou para poder vencer a pressão intracraniana para poder vascularizar o meu sistema nervoso central. Porque se ela não fizer isso, ela não vai conseguir perfundir bem, certo? Então, por isso que ataque aumenta. Ou a hipertensão, a tensão arterial aumenta. Jesus, a tensão arterial aumenta, ela é reativa a pique, ok? Vai dar nipodipina, 60 miligramas a cada 4 horas via oral. Se o paciente não tiver ou tolerando ou sem conseguir deglutir, vai fazer por sonda nasogástrica, vai vigiar a hipoxemia, a hipomagnicemia, a hiperglucemia e a hipovolêmia. Vai ter uma terapia anticonvulsivante, certo? Porque eu coloquei orro. Porque alguns médicos acham que não precisa fazer uma terapia anticonvulsivante. Somente tem que fazer se o paciente apresentar convulsões, enquanto que outros médicos acham melhor não esperar para ver se o paciente vai apresentar convulsão e começar logo a terapia anticonvulsivante, tá? E caso se o paciente tiver vasoespasmo, vai usar hipervolêmia com hemodiluição e administrar fenilefrina ou dopamina para melhorar a perfusão da zona com espasmo cerebral, ok? E a simvastatina vai dar 80 miligramas por dia por 21 dias, por quê? Porque ela aumenta os níveis de óxido nítrico. Se eu aumento meu nível de óxido nítrico, eu melhoro o fluxo sanguíneo cerebral. De novo, essa simvastatina, ela tá em discussão junto com o anticonvulsivante. Alguns médicos acham que a simvastatina ajuda e outros médicos acham que, tipo, não muda nada, ok? Ah, e uma coisa que eu não coloquei aqui. Em caso que essa hemorragia seja causada por uma ruptura de aneurisma, vai ter que tratar, vai ter que fazer o tratamento para controlar o próprio aneurisma, certo? Que pode ser em cirurgia, com a colocação de um clipe e uma terapia endovascular. Depois nós temos o hematoma epidural, que também pode ser chamado de extradural, ok? Esse hematoma, na maioria das vezes, ele é causado por uma ruptura da artéria meníngea média ou de uma de suas ramas. Mas esse hematoma, ele também pode ser de causa venosa. Mas só que, tipo, como tá aí falado, a maioria das vezes é de causa arterial e não venosa, ok? Quando essa hemorragia começa, ela vai progressar e vai aumentar rapidamente o volume. Se não é identificada precocemente e se não tem uma intervenção cirúrgica rápida, acontece a compressão cerebral e pode levar à hérnia cerebral fatal, ok? Como é que o paciente ele vai ter a clínica, né? É estranho porque o rei ele escreve perda de conhecimento, né? Do conhecimento, mas é como se fosse uma perda de consciência. Eu dou risada porque Jéssica tem um professor que é tipo cirurgião, top e tal. E aí ele perguntou, e aí o aluno falou assim: ah, perda de conhecimento. Aí ele falou: não, perda de conhecimento é o que vocês têm na hora da prova, perda de consciência. Mas enfim, você tem o paciente ele vai ter uma perda de conhecimento, consciência causada por um traumatismo, né? Que ele vai recuperar, pode ser de minutos. Aquela pessoa que bate a cabeça, desmaia e acorda depois de minutos, ou aquela pessoa que bate a cabeça, desmaia e acorda depois de horas, certo? O que vai acontecer? Nesse período, o paciente pode levar até dias, ele tá bem, ok? Só que aí o paciente ele vai começar a apresentar uma sonolência,
e depois ele vai desenvolver o estupor e pode chegar até coma. Se não é levado para o hospital outra vez, vai ter signos de herniação cerebral, ok? Na TAC, o hematoma, ele é apresentado. Como é que você diferencia o hematoma epidural do subdural? O hematoma epidural, ele tem uma forma biconvexa ou em forma de lente, certo? Lente que você bota no olho. E eles são hiperdensos, ok? E heterogêneos e bem demarcados. E uma coisa muito importante, o hematoma epidural respeita as fissuras do cérebro, ok? Na ressonância, você vai ver o desplazamento da dura madre, que você vai ver potência T1 e T2, mas aqui já é mais diagnóstico por imagem. Qual o tratamento do hematoma epidural? Cirurgia, certo? Tem que fazer a evacuação do hematoma de maneira cirúrgica. Então, aqui a gente tem um hematoma epidural, que lembra que pode ser chamado também de extradural, certo? Esse hematoma, ele vai ter essa forma convexa, que respeita as fissuras, mas que produz uma leve não, né? Depende do tamanho, uma herniação. Você vê aqui que o ventrículo lateral aqui, ele tá um pouco empurrado. Na verdade, nem é um ventrículo aqui, né? O ventrículo é esse aqui, essa bolinha. É a substância branca, né? A substância branca, ela foi empurrada de uma maneira que você vê mais a substância gris, certo? E esse espaço aqui é ar, ok? E aqui nessa você tem um hematoma maior, com um desplazamento maior. Tá vendo como aqui você tem os ventrículos, eles estão bem exprimidos? Então, você tem aí, nesse caso, um hematoma epidural, tá? Depois nós temos o hematoma subdural, tá embaixo da dura madre, certo? Um tá em cima e o outro tá embaixo. O hematoma subdural, você quer sair? O hematoma subdural, ele é um acúmulo de líquido que está composto por sangue, por líquido cefalorraquídeo, que está entre a dura madre e a superfície exterior da leptomeninge. Ou seja, ele cria um espaço entre a dura madre e a aracnoides, ok? Esse hematoma ele pode ser agudo ou crônico. Os agudos, eles estão relacionados com traumatismo grave, crânioencefálico grave, ou seja, tá? Os sintomas, eles aparecem depois do golpe, certo? A perda da consciência, que ficou, ok, a perda da consciência vai se agregar os sinais de compressão hemisférica e depois signos secundários de desplazamento e hérnia cerebral. O paciente pode ou não apresentar convulsão, mas elas mais, como é que diz? Frequentemente não se apresentam, certo? E tem os hematomas espontâneos se observam em pacientes com hepatopatias crônicas ou coagulopatias, que fazem tratamento com anticoagulantes, e pacientes com insuficiência renal crônica, ok? Esses hematomas subdural crônico, o paciente vai ter cefaleia, sonolência intermitente, transtornos de memória, episódios de confusão, vômito, falta de atenção em períodos de apatia. Pode desenvolver estupor, mutismo e coma. Como a gente vai estudar esse hematoma subdural? Com uma tomografia computada do crânio, certo? Então, essa TAC você vai ver uma imagem hiperdensa, crescente, que não vai respeitar os limites, como acontece com o hematoma epidural, que ele respeita as fissuras, a subdural não respeita as fissuras, certo? E pode ter localização em qualquer área, ok? A depender, claro, do golpe. O tratamento, drenagem quirúrgica, ok? Sempre drenagem quirúrgica. Então, aqui a gente vê a diferença de uma subdural para uma epidural, certo? Olha a subdural como ela não respeita as fissuras, ela não tem uma forma. Na verdade, eles falam até de uma forma de lua crescente em diagnóstico por imagem. Diagnóstico por imagem, eles falam que o hematoma subdural ele tem uma forma de. Não é nem lua crescente, é semilua, certo?
de... É como se fosse média luna, né? Mas enfim. Mas eles falam semilua. Uma forma de semilua, ok? Eles atravessam as fissuras, tá vendo? Lembra que ele pode ser agudo e crônico. Então aqui a gente tem uma subaguda, tá vendo? Aqui a gente tem uma aguda logo depois do golpe. E aqui a gente tem, eu acho que essa aqui é uma crônica, ok? Tá vendo como ele desplaza as estruturas também? Olha esse tamanho desse ventrículo, olha o tamanho desse ventrículo. Olha aqui também, tá vendo? Isso aqui é o limite da massa encefálica, ó, onde tá a minha seta. E aqui tudo é sangue. Aqui dá pra ver bem, não precisa marcar. E aqui é sangue e aqui é minha massa encefálica, ok? Então, lembra a diferença do agudo para o semiagudo e para o crônico, ok? A hipertensão endocraniana. Eu dei meio que uma pincelada já na hipertensão endocraniana quando a gente falou de hemorragia subaracnoide, certo? O que é hipertensão endocraniana? Intracraniana. Ela acontece quando eu tenho um aumento da pressão dentro da cavidade cranial, ok? Essa pressão ela vai acontecer quando eu tiver uma soma das estruturas que estão dentro da minha cavidade cranial. Eu vou definir uma pressão anormal, uma pressão alta intracraniana, quando ela superar os 15 milímetros de mercúrio, ok? Medida a nível intraventricular, ok? Quais são as causas que podem causar? Quais são as causas que podem causar? É horrível, né? Quais são as causas de hipertensão intracraniana? Trauma encefálico, ACV hemorrágico isquêmico, severo edema cerebral, meningite, encefalite, hipercapnia extrema, é extrema ainda, hiponatremia, encefalopatia hepática, hidrocefalia obstrutiva, fraturas de base do crânio, tumores intracranianos hipofissários, meningiomas e hematoma epidural ou subdural, ok? Essa imagem aí, a gente tem justamente do edema cerebral, ok? Então, vocês podem ver que o edema cerebral é um edema cerebral com um, um, uma, um hematoma subdural, beleza? Então, esse edema cerebral, o que é que a gente vai ver? A gente tem uma diminuição dos surcos. Tá vendo que a gente não consegue ver bem os surcos? Então, quando a gente não consegue ver bem os surcos, nós temos um edema cerebral, beleza? Qual é a clínica do paciente? O paciente ele vai ter uma cefaleia. Essa cefaleia vai ser intensa, ou o professor vai colocar desse jeito na prova. Intensa, progressiva e persistente, com aumento matinal ou noturno e pouca resposta a analgésicos comuns. Ou ele vai colocar isso na prova e perguntar o que é, ou ele vai pedir para você colocar a clínica da hipertensão endocraniana, certo? Então, uma cefaleia intensa, progressiva, ok? Persistente com aumento matinal ou noturno e pouca resposta a analgésicos comuns. Essa cefaleia aumenta com câmbios de posição da cabeça, com uma tosse e com uma defecação. O paciente vai ter vômitos em chorro, palavra ouro de síndrome de hipertensão endocraniana. Vômitos em chorro, precedido ou não por náuseas. Uma edema de papila bilateral no fundo de olho, o paciente pode apresentar, que aí são outros sintomas que o paciente pode apresentar. Bradicardia, uma hipertensão arterial, que é igual à hipertensão que dá em uma hemorragia, ela é um mecanismo de reflexo para manter a perfusão do cérebro, certo? Pode apresentar uma parálise do sexto par pela compressão, pode apresentar sonolência, encefalopatia e coma, e diplopia com diminuição da agudeza visual e dificuldade para, meu Deus, mirar hacia arriba, não é pata, ok? Então, a clínica de hipertensão endocraniana coloca uma estrelinha, que é pergunta de exame, tá? Quais são os tipos de hipertensão? Nós temos o citotóxico, que acontece por morte celular. Então, essas células começam a morrer, entram em tumefação e aí cria esse edema
na substância gris e na substância branca, ok? Esse citotóxico, ele vai rodear uma zona de stroke. Então, a gente tem o stroke, que é a zona cinza, e vai ter um edema ao redor dele, que é esse edema citotóxico. Pode ser um edema vasogênico, por ruptura da barreira hematoencefálica, e o intersticial, que está associado à hidrocefalia, ok? E esse intersticial, ele vai rodear o sistema ventricular, ok? Lembra que hidrocefalia nada mais é do que o aumento do líquido que eu tenho dentro do meu crânio, ok? Que envolve todo o meu sistema nervoso central. Qual é a complicação? O paciente que apresenta uma severa hipertensão intracraniana, a chance de herniação é altíssima, tá? Então, a herniação é, acho que é a única complicação que a gente vai ter em hipertensão endocraniana. Okay? Claro, também é uma complicação que leva diretamente à morte. E existem vários tipos de hérnia, vai depender do local onde está mais. É, para onde ele está empurrando, tá? Vamos dizer assim. Você tem uma hérnia singular, a hérnia central, hérnia uncal, hérnia transcavitária, amigdalina, depende sempre do local para onde vai estar empurrando, certo? Como é que a gente vai fazer o controle dessa tensão, dessa tensão endocraniana, certo? Vai fazer através do monitoreio da PIC, que nada mais é que a pressão intracraniana. Esse monitoreio pode fazer por método invasivo, ok? Que nada mais é que você vai fazer a pressão da perfusão dos vasos é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana, ok? Pode ser com monitoreio intraventricular ou monitoreio intraparenquimatoso. Vai depender do que o neurocirurgião vai escolher, ok? Quais são as complicações para fazer esse monitoreio? Hemorragia parenquimatosa, intraventricular ou subdural. Infecção, porque pensa, é um canal, é uma abertura para bactéria, certo? Oclusão do catéter por coágulos, que é muito comum. E compressão do catéter contra a parede ventricular. Onde é indicado eu fazer um monitoreio da pressão intracraniana? Onde tem um trauma cerebral com Glasgow menor a 8, lembra que Glasgow 8, Glasgow 9 entuba paciente, certo? Neurocirurgia, hemorragia intracranial, hidrocefalia, encefalopatia hepática, hemorragia subaracnoide com hidrocefalia associada. A pressão intracraniana normal é entre 7 e 15, tá? Lembra disso, para caso apareça na prova. Qual o valor da pressão intracraniana normal? Entre 7 e 15 milímetros de mercúrio. Se tá maior a 15, ela é anormal. Se tá maior que 20, ela é patológica, certeza. Ok? O edema cerebral, certo? Nada mais é quando eu tenho um aumento do líquido e ele vai produzir um aumento da pressão intracraniana que vai superar os 18 milímetros de mercúrio, gerando uma diminuição crítica da perfusão cerebral com risco de morte neuronal. De novo, outra imagem de edema cerebral, só que dessa vez sem hematoma subdural. Certo? Tá vendo a borração dos surcos? Tá tudo borrado aqui. Olha aqui, nem parece que tem surco nenhum. Justamente pelo aumento de líquido, ok? Como é que vai fazer o tratamento desse paciente? Pergunta de exame. Tratamento de edema cerebral, certo? O professor pode colocar. Paciente, ele vai colocar, pode colocar clínica da hipertensão endocraniana, e ele vai falar como você. Ele vai colocar a clínica lá, vai falar. Paciente corre risco sério de herniação. Como você vai tratar? E aí ele vai pedir o tratamento. Ou ele vai pedir a clínica. Um dos dois ele vai pedir. Mas essa que é a pergunta vai estar no exame, certeza. Certo? Tratamento. Você vai elevar a cabeceira a 30 graus. Vai dar manitol 20% intravenoso. Eu esqueci de colocar aí que é intravenoso. Certo? Por quê? Porque ele tem efeito diurético. Certo? Então, você vai fazendo ali para poder fazer o controle da osmolaridade e evitar uma hipernatremia.
vai dar furosemida, também intravenoso, vai fazer uma hiperventilação com assistência respiratória mecânica, ok? Para poder fazer o quê? Produzir uma vasoconstricção cerebral e diminuir o edema. Porque você está se certificando, você está limpando o edema com manitol e furosemida e você está se certificando que ele não volte a acontecer, dando uma hiperventilação que vai produzir uma vasoconstricção, certo? Tem tobarbital de 50 a 100 miligramas intravenoso também, certo? Para poder o quê? Manter a pique. Então, para manter a pique a 15, que é a pique perfeita, você vai usar pentobarbital. Vai esfriar o paciente, fazer uma hipotermia induzida. Para quê? Para diminuir o requerimento metabólico do cérebro. Tá? Então, você vai, tipo, resfriar esse paciente o máximo que dá, em condições para ele continuar vivo, certo? Para diminuir o tanto que o cérebro está trabalhando. Se o cérebro trabalha mais, ele precisa de mais sangue, certo? E quem controla tudo é ele. Então você vai mandar no jogo. E para você mandar no jogo, você tem que resfriar o paciente. Se o paciente continuar com o edema cerebral, pode fazer uma remoção de pequenas quantidades do líquido cefalorraquídeo, ok? E caso nada der certo, faz uma craniectomia de descompressão, ok? Então vai abrir o crânio para poder, quando abrir o crânio, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai dar espaço para o cérebro. Então, se você der espaço para o cérebro, você diminui a pique. E aí vai diminuir a pique, e aí pelo menos uns 70% com a craniectomia de descompressão. Certo? É... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar do tratamento. Alguns médicos, né, também dão corticoide. Por quê? Porque o corticoide reduz o edema. Então, se o caso é de enclavamento, você agrega a todo esse tratamento corticoide. Porque aí ele vai ajudar a diminuir o edema, ok? Não quer passar. A gente entra, então, em migrânia ou enxaqueca, né? Que é chamado migrânia ou enxaqueca. Jaqueca. O que é a migrânia? A migrânia nada mais é do que aquela dor de cabeça intensa que muita gente tem, né, hoje em dia. Hoje em dia, tipo assim, é super comum a pessoa que tem enxaqueca. Antigamente era coisa de rico, hoje em dia todo mundo tem enxaqueca. E até pessoas que não têm problema com dor de cabeça, às vezes apresenta um dia que tem uma enxaqueca, certo? Como a enxaqueca acontece? Ela é produzida pela dilatação de grandes vasos cranianos e da dura madre, que é inervada pelo nervo trigêmeo, ok? Essa é a definição de enxaqueca. Quais são os fatores precipitantes? Cansaço, estresse, diminuição da pressão atmosférica, pouco sono, excessiva. Tá estranho ser excessiva, acho que escrevi errado. Estimulação lumínica, certos alimentos e alergias, ok? Entre as cefaleias crônicas, a enxaqueca é a segunda em prevalência, ok? Como é a característica da enxaqueca? Muito importante vocês conhecerem a característica de cada cefaleia. Porque o professor vai pedir várias cefaleias, ele ama pedir cefaleia, certo? Então, qual é a característica? Essa característica da migrânia, ela é uma cefaleia periocular, episódica, pulsátil intensa que é associada a náuseas, vômitos e às vezes diarreia. O paciente não tolera nem som e nem luz intensa. Então, os som altos e luz intensa, o paciente já fala: o que a gente faz quando a gente está com enxaqueca? Eu já tive enxaqueca, acho que foi umas 3 vezes na minha vida toda. Você não suporta nem barulho nenhum, nem luz nenhuma. Então, você se tranca no quarto, toma um remédio, apaga a luz e, tipo, ainda esconde a cara num travesseiro para ficar mais escuro ainda, porque você tem fotofobia e fonofobia. E o único jeito de passar é você não sendo estimulado por nenhuma das duas coisas, ok? Essa enxaqueca, sem tratamento, ela dura de 4 a 72 horas e ela pode ser precedida ou não por aura, ok? A aura é, tipo, aquela sensação que pode vir
né? Tanto uma sensação no corpo como uma sensação nos olhos, umas, tipo, reflejos nos olhos, sabe? Como se eu estivesse olhando por cristais. Ok? É aura. Basicamente isso. Qual o tratamento que vai fazer no caso de migraña ou enxaqueca, né? Um ataque agudo? Você vai dar para o paciente ergotamina, 1 miligrama, com cafeína. A cafeína ela vai ajudar na absorção da ergotamina no corpo, para ser uma absorção mais rápida. O tanto que o paciente pode consumir, no máximo, é 5 miligramas de ergotamina. Faltou um G aí, ok? O máximo é 5 miligramas de ergotamina por ataque. Não pode superar 10 miligramas por semana, porque a ergotamina produz ergotismo, certo? Que nada mais é do que isquemia e necrose dada por vasoconstricção. Por quê? Porque a ergotamina ela produz vasoconstricção. E o perigo dela é porque ela produz uma vasoconstricção coronária. Então você não dá dopamina, você não dá ergotamina a pacientes que têm, por exemplo, antecedente de angor ou de cardiopatia isquêmica. Porque se você der, ele pode ter uma vasoconstricção coronária e ele pode ter um IAM, certo? Então, não dá ergotamina para paciente que tem histórico de cardiopatia isquêmica ou angor, ok? E se paciente, consumir mais de 5 comprimidos por mês, ele vai ter uma cefaleia, só que a cefaleia vai ser induzida pela ergotamina. Se eu não dou ergotamina e cafeína, eu posso dar triptanes, ok? Esses triptanes também são contraindicados a pacientes com cardiopatia isquêmica e angina, justamente pelo mesmo motivo da ergotamina. Ele produz vasoconstricção coronária, tá? E é por isso também que não dá ergotamina junto com triptanes. Ou você dá ergotamina ou você dá triptanes. Isso é uma pergunta de prova. Qual o tratamento da migraña aguda e posso dar junto? Não. Por quê? Porque os dois produzem vasoconstricção coronária, certo? Aí eu coloquei isso aqui, vasoconstricção coronária. Ok? Isso aqui é pergunta de exame. Se eu não der nem ergotamina, nem triptanes, o que eu posso dar? Pode dar antipsicótico, como a olozapina, certo? Ou clorpromazepina, ou tramadol, ou betiprisona, ou dexametasona. Todos eles tratam a migraña e a enxaqueca. Ou enxaqueca, certo? Enxaqueca é ótimo. Ou a enxaqueca, tá? Se o paciente ele tem episódios reiterados que impossibilita ele de, por exemplo, trabalhar ou ir para a escola ou ir para a faculdade, o que você vai fazer? Você vai fazer o tratamento profilático, certo? Pergunta de exame, que é nada mais que o tratamento na migraña crônica. Quais são os remédios que você pode dar para um paciente para fazer o tratamento da migrânia crônica, que é o tratamento profilático? Vai aparecer na prova assim: tratamento profilático para migrânia. Pode usar beta-bloqueantes, né? Como o atenolol. Pode usar de 50 a 100 miligramas por dia, se não tiver contraindicação para o uso. Pode usar, dentre os bloqueantes cálcicos, verapamil ou flunarazina, desculpa. Pode usar amitriptilina, aspirina, antihistamínico, antiepilético, como topiramato. Topiramato é muito usado para migrânia. Uma das principais eleições dos médicos para enxaqueca, tá? Inclusive, Jéssica, que tem muita enxaqueca, ela toma topiramato. E a toxina botulínica A, ok? Como é que faz, Camila, a toxina botulínica para tratar migrânia? Ele aplica em vários locais da cabeça e do pescoço. E aí o paciente ele não tem mais migrânia, certo? Pergunta de exame. Vocês vão ver, eu acho que eu coloquei até uma dessa como não. Deixa eu abrir a porta aqui para você. Acho que eu coloquei até uma dessas que tá na lista de perguntas do exame, certo? No final da aula. Cadê? Porque não tá passando. Passou certo? Passou. Depois a gente tem a cefaleia tensional. A cefaleia tensional é aquela dor persistente e surda, e o professor vai escrever desse jeito,
Do jeito que eu tô escrevendo aqui, é o jeito que vai aparecer no exame. Que é o jeito que tá na ponte dele. Então, é uma dor persistente e surda que aparece na região temporal com distribuição em víntea, que é em banda, que é essa distribuição assim, ó, certo? Que atravessa de um lado ao outro. Que ela pode se irradiar na região frontal ou na região occipital. Então, o paciente ele vai ter, além dessa dor, ele vai ter uma hipertrofia dos músculos, uma hipertrofia não, perdão, uma hipertonia dos músculos da região do queixo, certo? Essa cefaleia, ela não, geralmente não é acompanhada nem de vômitos, nem de náuseas, né? E ele não tem fono nem fotofobia. Como é que eu vou tratar essa cefaleia? Eu vou dar anti-inflamatório associado a relaxante muscular. Ah, não tá melhorando. Faz uma compressa quente, uma compressa com calor na região. Pode fazer massagem, pode fazer fisioterapia, certo? E o professor ainda acrescenta no livro dele para indicar ao paciente atividades físicas que relaxem ele, certo? Não uma atividade física que relaxe na hora, mas que relaxe o paciente e que estimule a relaxação. Aí ele ainda dá exemplos como natação, meditação, yoga, mas pode ser qualquer coisa. Por exemplo, eu gostava, eu amava, eu ficava super tranquila quando eu fazia boxe. Então, pra mim era relaxante, certo? Depois tem a cefaleia estaminérgica, que vai aparecer no exame como tipo cluster. Cefaleia tipo cluster. A cefaleia tipo cluster, ela é muito comum em homens entre 40 a 50 anos e é uma dor de cabeça muito intensa. Qual a característica da cluster? Ela acontece mais frequentemente à noite, ela vem em racimos, ok? Ou seja, várias vezes no dia, em horas fixas, em determinadas épocas do ano, de ano a ano. Então, o paciente ele vai ter dor de cabeça todos os dias, às 5 da tarde, na primavera, certo? Então, é uma característica em racimos. Essa cefaleia ela é de aparição brusca, intensa, não está acompanhada por aura, ela é de região periocular, certo? Pulsátil, acompanhada de lacrimeu, congestão nasal, ocular, flush e síndrome de Claude-Bernay-Horner, certo? Que é a imagem que mostra aí perfeitinho nesse desenho aí que eu coloquei no Power, ok? Os ataques que são noturnos acontecem sempre à mesma hora. Então, por exemplo, eu coloquei uma questão no final dessa aula que ela fala: o paciente de 48 anos reclama, ingressa na guarda, reclama de uma dor de cabeça que ele acorda sempre às 3h10 da manhã. É que tipo de cefaleia? Tipo cluster, certo? Como é que eu vou tratar essa cefaleia? Vai tratar com ergotamina ou oxigênio. Era pra ter diminuído esse dois antes de dar aula, mas tudo bem. A alta concentração, né, que é 7 litros por minuto, durante 10 minutos. E quando faz isso, tem uma alta taxa de sucesso. Lidocaína intranasal ao 4% durante os ataques, o ml a 4%, e pode fazer como profilaxis, né, para evitar, para tratar os pacientes crônicos, ou seja, que tem essa cefaleia há muito tempo, lítio, né, estabilizadores neuronais, ou verapamil e corticoides orais, ok? E a neuralgia do trigêmino. A neuralgia do trigêmino é uma algia facial, é um tipo de cefaleia, né? Também, tudo aqui é cefaleia, eu tô falando. Mas eu vou deixar isso claro, porque eu tonta quando eu fui fazer essa prova num tornu, e aí o professor perguntou tipo, exatamente a neuralgia do trigêmino. Aí eu falei tudo perfeito. Aí ele falou, é um tipo de cefaleia? Eu falei, não, professor, não é não. Aí ele, tá bom. E aí, tipo assim, ele não me falou nada, né? Ele só falou, tá aprovado e tal. Aí depois, quando eu cheguei em casa, que eu fui falar, me tomou isso. Aí quando eu peguei a neurologia do trigêmeo, ele tava lá dentro. Eu falei, cara, e o professor não me falou nada, velho. Mas enfim, a neurologia do trigêmeo, ela mandou. Ah, sim, e ela ficou famosa, a neurologia do trigêmeo. Eu não sei se vocês viram aquela mulher que pediu uma vaquinha pra ela poder se suicidar, porque ela não tava suportando a dor do trigêmeo, sendo que tem vários tratamentos, né? Eu não vou falar nada não, mas eu achei ela um pouco até exagerada, né? Ela,
Porque paciente que sente dor, gente, não dorme. Vamos começar por aí. Paciente que sente dor, não dorme. Ela dormiu o dia inteiro. Então, já é uma coisa assim que não bate, né? Paciente que sente dor, ele não consegue fazer nada. Mas enfim, a neuralgia do trihêmino é uma dor lacinante e importante, porque ela é paroxística, ou seja, ela vem e volta. Essa dor, ela dura poucos segundos. Gente, eu escrevi muito coisa errada, segundos. De segundos a minutos. E ela vai doer no território inervado pelo trihêmino. Lembra que o trihêmino, ele nasce, ele dá três ramas, uma oftálmica, uma maxilar e uma mandibular. Eu amei essa imagem porque ela mostra geralmente os sítios de inervação do trihêmino, certo? Então ele é o responsável da inervação sensitiva aí da cara, né? E ele também tem uma inervação motora que dá na região da mandíbula dos músculos da mastigação. Esses ataques, eles podem vir espontaneamente enquanto o paciente tá escovando os dentes, tá mastigando, tá penteando o cabelo, né? Bocejando ou engolindo, porque tudo vai estimular o trihêmino, certo? Então, essa dor ela pode vir em qualquer uma dessas situações, ou seja, situações diárias e comuns que o paciente pode fazer. Ele afeta a mulheres, meu Deus, eu escrevi tudo errado, mulheres com maior frequência e é mais comum em pacientes idosos, ok? Como ocorre em pacientes jovens, o que ele vai descartar? Esclerose múltipla ou esclerodérmia. Como é que trata a neuralgia do trihêmino? A neuralgia do trihêmino pode tratar com carbamazepina, de 400 a 1.200 miligramas por dia, gabapentin, de 600 a 1.200 miligramas por dia, amitriptilina, de 75 a 150 por dia, e de fenilidatoína, certo? É, eu coloquei as miligramas, gente, porque tá no apunte, mas vocês não precisam saber as miligramas ainda. A gente só precisa saber as miligramas quando cursa interna 2, certo? Os pacientes que não respondem a esse tratamento oral, né, a essa medicação, que responde a mais de 80% dos casos, pode fazer um tratamento cirúrgico, certo? Então, pode agregar, na verdade, primeiro clonazepam e depois pode fazer o tratamento cirúrgico, certo? O tratamento cirúrgico pode ser uma ablação do nervo por radiofrequência, a injeção de glicerol na cisterna do trihêmino ou craniotomias de descompressão do trihêmino. Aqui eu coloquei uma imagem de descompressão linda de uma cirurgia, certo? Então aqui a gente tem o nervo trihêmino, tá vendo? Par cranial 5. Aqui a gente tem o glossofaríngeo, o 8. E aqui, comprimindo o nervo trihêmino, a gente tem a AICA, né? Que é a artéria cerebelosa anteroinferior. Então, essa artéria é responsável por dar neuralgia nessa paciente. Então, o médico vai lá e vai descomprimir o nervo trihêmino. E aqui, o médico tá fazendo, porque aqui é uma cirurgia, né? Mas eu acho que, pelo que eu vi nas imagens, ela tem um corte maior. E essa aqui não. Essa aqui, a cirurgia, ela é como uma videolaparoscopia, só que na cabeça, né? Então, não é laparoscopia. Então, o que que o médico fez? Ele injetou um balão, colocou um balão, e aí ele inflou esse balão, e quando ele inflar o balão, que já está inflado aqui na imagem, ele vai produzir uma compressão no trihêmino. Então, quando ele produz essa compressão no trihêmino, o que que ele está fazendo? Ele está evitando que a informação sensitiva chegue no trihêmino, que o trihêmino leve a informação de volta. Então, o paciente, tipo, sai e dá efeito com anestesia geral, o paciente sai imediatamente já com a perda da sensibilidade. Claro, o paciente ele vai ter uma perda da sensibilidade, mas ele não vai ter mais dor, né? Sensacional essas duas imagens que eu achei. Fiquei meia hora apaixonado por elas, certo? E a gente entra em líquido cefalorraquídeo. Eu coloquei, não tem todas as cefaleias, tá? Mas eu coloquei as que mais tomam no exame. Na verdade, as que tomam no exame. As outras não tomam no exame. Líquido cefalorraquídeo. A gente falou, eu dei uma entrada, né, uma pincelada do líquido cefalorraquídeo quando a gente começou a aula, mas o que é o líquido cefalorraquídeo? O líquido cefalorraquídeo, fazendo um repasso rápido, de novo, de anatomia, mas é porque essa era, ela tem tudo a ver. Na verdade, todas as eras, para mim, eu encontro uma relação com a anatomia, mas enfim. O líquido cefalorraquídeo, a gente sabe que é um líquido que está presente da nossa cavidade craniana,
né? E também na medular. O que é o líquido cefalorraquídeo? Ele é o ultrafiltrado do plasma. Nada mais é do que o ultrafiltrado do plasma, certo? Então, se ele é o ultrafiltrado do plasma, ele vai estar composto por água, por glucosa, por cloruros, por proteínas e por células, certo? Aonde ele vai estar? Ele vai estar nas cavidades ventriculares do nosso sistema nervoso central e ele vai estar no espaço subaracnoide e no espaço medular também, ok? A quantidade que eu falei para vocês no início da aula, que o líquido cefalorraquídeo ele tem uma quantidade constante, né? A quantidade dele é de 140 a 150 ml. A cor dele tem que ser transparente. Se o médico efetua uma punção lombar e a punção lombar, quando ele coloca a seringa aqui, tá vendo? Ele coloca a seringa e ao invés de gotear esse líquido jorra, ele sabe que deu merda. Se esse líquido for amarelo, ele sabe que deu merda. Se esse líquido for laranja, ele sabe que deu merda, certo? Então, só de ver o líquido, ver a forma que sai, ver a cor que sai, ele já sabe se deu merda ou não. Se pode dar merda ou não. Porque a gente vai ver que tem patologia que o líquido é transparente, certo? Mas, quando vai fazer o estudo dele histológico, vê que deu merda, né? Enfim. Então, por isso que eu falei que quando se coloca, em vez de gotear, ele, tipo, dá um enxurro, aquela como você abre a torneira de vez, justamente porque a quantidade dele é constante. Então, eu tenho a produção dele, que está dado pelos plexos coroides, certo? E também por células ependimárias. Então, a maior parte, de 70 a 80%, é nos plexos coroides, e o resto é nas células ependimárias. Então, ele, do mesmo jeito que ele produz, ele é reabsorvido pelas velocidades aracnoides. Então, se ele é produzido e reabsorvido, a quantidade dele é constante. Por isso que o médico não pode sugar. Se o médico sugar, ele diminui a quantidade do líquido cefalorraquídeo e aí ele causa uma besteira no paciente, né? Ele dá merda, novamente, né? Enfim, quais são as funções do líquido cefalorraquídeo? Ele tem uma função de proteção, certo? Porque como ele vai estar ao redor do nosso sistema nervoso central, primeiro ele vai diminuir o peso, que a gente sabe que o nosso sistema nervoso central total pesa 1,5 kg, né? Com sangue e tudo, então pesa 1,5 kg. Então, quando é igual você tá dentro de uma piscina, você tá fora da piscina, você tem seu peso, certo? Para a pessoa lhe carregar é o peso real. Agora, se você tá dentro da piscina, a pessoa não lhe carrega mais fácil, tipo, brincando, você levanta ali como se estivesse levantando uma pena a pessoa, porque ela tá flutuando. A mesma coisa acontece no nosso sistema nervoso central. Ele tá protegidinho ali, dentro da nossa cavidade cranial, e ele tá flutuando dentro do líquido cefalorraquídeo. Então, ele sai de 1,5 kg para 50 gramas, certo? Tem a função de detoxificação. Tudo que a gente ingere, tipo, por exemplo, um exemplo clássico, álcool. Vou pra balada, tô em casa, sei lá, tudo faz. Tô tomando uma cerveja, tô tomando vinho. Começo a me sentir, ó, leve, aquela sensação tranquila. Ou então, tá na balada, bebe demais, fica, doidona. O que é que for pra sua cabeça? Álcool. Quem é que vai tirar o álcool de lá? O líquido cefalorraquídeo com a função de detoxificação. Certo? Do mesmo jeito que acontece com medicação e tudo. Tem uma função de nutrição, que nem eu falei, ele é um ultrafiltrado do plasma, certo? Então ele tem proteína, ele tem glucosa, ele tem água, então ele tem uma função de nutrição. Ele também tem uma função endócrina, porque vai ser liberado nele, dentro das minhas cavidades ventriculares, é, elementos endócrinos, ok? Para alcançar outros sítios do cérebro de uma maneira mais rápida através do líquido cefalorraquídeo. E a gente sabe o recorrido que o líquido cefalorraquídeo faz durante todo o seu trajeto, né? Desde a formação dos plexos coroides até chegar nas cisternas, que é onde o médico vai efetuar a punção lombar. Camila, o médico pode efetuar a punção lombar na cisterna pontina? Um médico neurocirurgião, sim. Um médico normal, não. Certo? O médico normal só pode efetuar uma punção na cisterna lombar. Por quê? Porque tem menos risco de lesão. A gente sabe que a médula ela só alcança até L1, então depois a gente só tem ali as raízes, né? A cola de cabacho, na verdade, para ser mais correta, a cola de cabacho.
Então, a chance de lesionar o paciente fazendo na altura correta é quase zero, né? Qual seria a altura correta? Entre L4 e L5 ou L5 e S1, ok? Depende do médico e depende do paciente. O que é a punção? Agora, a gente fez esse repasso, o que é a punção lombar? A punção lombar nada mais é do que eu colocar uma agulha a nível da cisterna lombar do meu paciente para coletar líquido cefalorraquídeo, ok? Esse procedimento, ele pode ser realizado a fins diagnósticos ou a fins terapêuticos. Então, a fim de diagnóstico, ele servir como diagnóstico para infecção, neoplasia, esclerose múltipla, hemorragia subaracnoide, lembra que o líquido vai estar xantocrômico, enfermidades inflamatórias do sistema nervoso central, como meningite. E a terapêutico, o paciente ou o médico pode injetar anestésicos, ou quimioterapia, ou fazer uma extração para diminuir o quê? A pressão intracraniana. Gente, medicina é uma coisa linda, certo? Quais são as contraindicações da punção lombar? Antes de efetuar uma punção lombar, tem que descartar a presença de uma hipertensão endocraniana. Por quê? Porque se eu faço uma punção lombar com uma paciente com uma hipertensão endocraniana grave, o que é que eu vou causar? Um enclavamento cerebral que vai levar o paciente à morte. Também vai ser contraindicado se o paciente tem transtorno de coagulação, se está coagulado ou se tem plaquetopênia. Também se o paciente na zona da punção apresenta uma infecção, se o paciente tem excitação psicomotriz ou se o paciente tem escoliose severa ou cifose. Por quê? Pelo óbvio. Se o paciente tem uma escoliose severa, obviamente a cisterna dele não vai estar no lugar que deveria estar. Ok? Quais são as complicações? A complicação é cefaleia após punção, certo? Que é quando o paciente ele tem uma dor de cabeça logo depois que passa, né? A analgesia. Parestesia, que é por contato da agulha com uma raiz nervosa, que pode durar alguns dias. Uma cefaleia persistente, né? Que essa cefaleia, ela indica a perda do líquido cefalorraquídeo no sítio da punção. Então, o que é que o médico vai falar para o paciente? Fica mais tempo em repouso, e se mesmo assim a cefaleia persistir, o que é que vai fazer? Vai pegar o sangue do paciente, vai colocar no sítio da punção, porque o sangue vai produzir o coágulo e aí vai tapar aonde está saindo o líquido cefalorraquídeo. E se o médico erra e dá um trauma na médula espinhal, ok? Que pode ser das raízes nervosas com parestesia, anestésia ou paraplegia, ok? Quais são as causas que podem modificar o líquido cefalorraquídeo? O aumento da pressão, né? Pode ser causado por insuficiência cardíaca congênita, por edema cerebral, por hemorragia subaracnoide, por hiperosmolaridade, por hidrocefalia, por meningite, por pseudotumor cerebral. Uma diminuição da pressão pode ocorrer por bloqueio da circulação do líquido cefalorraquídeo, perda do líquido cefalorraquídeo, desidratação severa e hiperosmolaridade e câmbios bruscos de pressões, que está dada por tumor, bloqueio espinal ou hidrocefalia. Uma coisa que eu esqueci de falar, para eu voltar aqui, igual eu não acho que não é pergunta de prova, mas enfim, é a posição, a técnica da punção lombar, né? O paciente nessa imagem, ele parece estar sentado, inclinado para frente, né? Que é geralmente como a gente toma uma hack. Não sei se alguém aqui já tomou uma peridural, mas a peridural, se você tá, tipo, deitada lá fazer a cirurgia, o médico fala, levanta que a anestesia é a peridural, né? Que é justamente colocar o anestésico, né? Olha que bonitinho, injetar. Gente, que linda a anatomia é. E aí você vai e abraça seu joelho, certo? E aí o médico começa a contar de baixo para cima, né? Ele encontra ali o sacro e aí ele vai de baixo para cima e ele faz o furinho. Mas, outros casos, né, mais comum, é o paciente deitado e abraçado o joelho, certo? Deitado, decúbito lateral, abraçado o joelho, e aí o médico faz a incisão ou em L4, L5, a nível de L4, L5, ou em L5 e S1, certo? Causa de modificação, já falei.
E aí entra a, o X da questão, né? Que são as características do líquido cefalorraquídeo. Que, de acordo com a enfermidade, esse líquido cefalorraquídeo vai ter uma característica diferente. Pode ser uma diferença na característica física, na característica química e no exame citológico, que são as células que eu vou ter nesse meu líquido cefalorraquídeo, certo? Quais são as alterações da característica física? É o que você vê, certo? Você pode ver o líquido cefalorraquídeo, claro, que ele pode ser saudável a olho nu. Esse aqui você vê a olho nu. Claro, ou ele é saudável, que ele é transparente como a água, pegar um copo de água, você vai ver o líquido cefalorraquídeo, certo? Ou ele pode estar doente, que você só vai saber se você olhar, claro, quando for para o laboratório, certo? Então, quais são as enfermidades que dá líquido cefalorraquídeo claro? Meningite líquido claro, enfermidades desmelinizantes, tumores e poliomielites, etc. Xantocrômico, que é quando eu tenho a presença de mais de 2 horas de sangue nesse líquido cefalorraquídeo, que dá uma alteração da hemoglobina, certo? Então, eu vou ter essa cor meio amaricenta, meio laranja. Turvo, que é característico de meningite purulenta. E hemorrágico, que é quando você tem, tipo, tá acontecendo ali essa hemorragia tá acontecendo agora, então tem uma hemorragia subaracnoide que tá acontecendo agora, não tem, tipo, não aconteceu e passou, como é o caso do xantocrômico, ou ele pode ser devido ao traumatismo na hora da punção. Se for nesse caso, o que vai acontecer? Vai começar a sair no vermelho e depois ele vai voltando à sua cor clara, certo? Tem as alterações químicas, as características químicas, certo? Que vai ser ou glucorráquia ou proteinorráquia. Tem outras também, como a glutamina, lactato desidrogenase e imunoglobulina G. Mas as que tem que saber é a glucorráquia e a proteinorráquica, que é a quantidade de glucosa e a quantidade de proteína. Lembre que vocês têm que saber como é ele normal. Ele normal, o líquido cefalorraquídeo é claro, transparente. A glucosa é entre 50 e 80 miligramas a 100 ml. E a proteína é entre 15 e 30 miligramas a cada 100 ml. Ok? Esses são os valores normais. Você tem que saber tanto os valores normais quanto os valores alterados. Nossa, por um minuto eu achei que eu não estava gravando. Meu Deus. Quais? A glucorráquia. Então, o valor normal da glucosa entre 50 e 80 miligramas a cada 100 ml. O paciente, ele vai ter um líquido cefalorraquídeo com baixa glucosa quando for meningite purulenta ou hipoglucemia, certo? Ele vai ter um líquido cefalorraquídeo com alta glucosa, que é glucorráquia, perdão, quando ele tiver diabetes ou meningite de causa viral. E ele vai ter uma hipoglucorráquia aislada. O que é uma hipoglucorráquia aislada? É quando somente a glucosa está alterada. A proteína está normal e a característica física está normal, mas a glucosa está alterada. Quando for linfoma, leucemia, parotidite, artrite reumatoide ou carcinomatoses meninges, certo? A proteína, o valor dela normal é entre 15 e 30 miligramas a 100 ml, certo? O que corresponde à albumina, a maior parte, e o resto a globulina. Quando eu tenho um aumento da minha proteína, eu tenho uma hiperproteinorráquia, ok? Eu tenho uma hiperproteinorráquia em meningite supurada, certo? Que pode ser em meningite supurada, em meningite tuberculosa, meningite luéticas, pode ser hemorragia cerebral, bloqueios espinais, síndrome de Guillain-Barré, abscesso cerebral, enfermidades do colágeno, hipertiroidismo e perda de líquido cefalorraquídeo. Tudo isso me dá hiperproteinorráquia, ok? A glutamina, ela pode estar alterada em insuficiência hepática, tá? Pode estar o lactato, quando é caso de esclerose múltipla, quando é caso de alcalose respiratória, de convulsão, de trauma, eu tenho uma alteração do lactato, eu tenho um aumento do lactato. A lactato desidrogenase, ela vai estar alterada, vai estar aumentada em caso de meningite bacteriana e diminuída em caso de meningite viral. E a imunoglobulina G, ela está elevada em casos de esclerose múltipla, certo?
Então, são outras alterações químicas, mas as que pedem mesmo é a proteína e a glucosa. Depois a gente tem o exame citológico, que são as células que a gente vai ver no líquido cefalorraquídeo, né? Então a gente tem a pleiocitose, perdão. É pleiocitose, não é pleiocitose, pleiocitose. A pleiocitose normal é de 0 a 8 células por ml. E quase todas essas células são linfócitos, certo? Quando eu tenho uma quantidade de célula de 10 a 30 elementos por ml, ela vai ser presente na meningite tuberculosa, na encefalite, na neurolúes, em tumores cerebrais ou em tumores medulares. Se eu tenho de 100 a 500 elementos por ml, vai ser presente na meningite purulenta e em linfocitárias benignas. E se eu tenho de mais de 50 mil elementos por ml, aí o médico tem que suspeitar de abscesso parameníngeo aberto ao espaço subaracnoide, ok? E a gente também estuda o tipo celular que vai estar presente, ou seja, qual o tipo celular que vai estar dominante no momento desse estudo citológico. Neutrófilos, eles são dominantes em meningites purulentas, linfocitos em meningite tuberculosa, luética, linfocitária benigna, leptospirótica ou neoplásica. Os eosinófilos vai estar presente nas parasitoses e enfermidades de Hodgkin e os blastos ou células atípicas em caso de neoplasia. E eu vou ter uma eritrofagocitose, ou seja, que eu tive uma hemorragia, certo? Subaracnoide. Esse sangue chegou no líquido, no líquido cefalorraquídeo, e aí os macrófagos foi lá e ó, fagocitou os meus eritrocitos, certo? Então eu tenho uma eritrofagocitose, ok? E aí a gente. Ah, uma coisa que eu esqueci, volta. O líquido cefalorraquídeo, gente, é como. Na verdade, você fala em aula de anatomia que ele é uma variação, né, na minha cabeça, uma variação da linfa, porque a linfa é a mesma definição, ela é ultrafiltrada do plasma. E do mesmo jeito que a linfa, o líquido cefalorraquídeo volta para a corrente sanguínea. Então, todos os estudos que eu posso fazer no sangue, eu posso fazer no meu líquido cefalorraquídeo, certo? Então, fora essas alterações, essas características físicas, químicas e citológicas que eu posso olhar no meu líquido cefalorraquídeo, eu posso fazer outros estudos laboratoriais. Então, se a gente for para micro, a gente pensa em todos os estudos que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma adição de Gram, uma adição de Zienissen, uma tinta China, certo? Exame de corpo escuro, que mais? Uma aglutinação, certo? Então, esses estudos a gente pode fazer do líquido cefalorraquídeo também, a depender da enfermidade que a gente estiver procurando, ok? Agora sim, síndrome meníngeo. O que é o síndrome meníngeo? Nada mais é do que a irritação das meninges. Então, se eu tenho alguma patologia, como por exemplo, causas infecciosas, que pode ser viral, bacteriana, purungo, parasitária ou micobactérias e espiroquetas, vai chegar ao meu sistema nervoso central, vai atravessar a minha barreira, a minha barreira hematocefálica e vai atingir, na verdade, é antes de atravessar, né? Enfim, antes de atravessar a minha barreira, eu vou atingir as minhas meninges, certo? Então, vai ocorrer uma irritação, que é o que a gente chama de meningite, a inflamação das meninges, ok? Pode produzir por hemorragia no líquido cefalorraquídeo, além das causas comuns, que são as meningites infecciosas. E os pacientes e essas meningites, como, por exemplo, se eu afeto as minhas três meninges, eu afeto a minha pia amada, que está intimamente aderida ao meu hemisfério cerebral. Então, vai atingir o meu encéfalo. Então, essa meningite, ela pode se apresentar como meningo, inflamação da meninge, e cefalite, inflamação do encéfalo, certo? E os pacientes que têm somente encefalite, eles vão ter encefalopatia, febre, signos de foco neurológico como afásias, plerrias e paresias, e compromisso dos pares cranianos e convulsão, ok? Tô passando. Quais são os fatores predisponentes das meningites, certo?
Perde do líquido cefalorraquídeo, acontece a nível nasal. Acho que tem até um episódio de Grey's Anatomy que o menino acha que ele tá com a gripe, sei lá, uma virose, sei lá o que que ele acha que ele tá, e não passa nunca com os médicos, e acho que é Bailey que atende ele, e aí quando vê, ele não tá com corrimento, ele tá perdendo líquido cefalorraquídeo pelo nariz, né? A gente sabe a comunicação que a gente tem íntima no nariz com a nossa cavidade cefálica, né? Que é pela crista gash, não, pela lâmina cribosa, que está no teto aqui da nossa narina, né? Então a gente tem, inclusive, forma o nervo nasal, o nervo olfatório é formado justamente a esse nível, né? Na lâmina cribosa, ele ingressa por ali os filetes do nervo olfatório. E é por isso que os egípcios tiravam o cérebro das pessoas, que eles iam mumificar pelo nariz, né? Eles enfiavam o negócio lá, o ferro, pelo nariz e sacudia e tirava a massa cefálica. Mas enfim. Então, perda crônica do líquido cefalorraquídeo a nível nasal, chunte de derivação ventrículo-peritoneal ou ventrículo atrial, otite, sinusite, celulite orbitária, mastoidite, inclusive. Não, deixa pra lá. Imunodepressão, imunodeficiência genética, a esplênia ou esplectopênia, esplenectomia, perdão, prévia, defeitos de complemento, timoma e mieloma, espina bífida e meningocele e trauma craniano e cirurgia cerebral recente, certo? Essa imagem aí também eu fiquei um pouco olhando ela há muito tempo, né? Você pode ver a característica amaricenta que tem aqui. Essa aqui é a dura madre, tá vendo que ela é inextensível, ele puxando ela bem forte ali, protegendo, muito linda ela, a dura madre. E aí ele abre aqui e dá de cara, né, com aracnoides, você vê aqui o líquido bem purulento aqui dentro, certo? Uma meningite. Qual é a clínica que o paciente vai ter? O paciente ele vai ter um síndrome meníngeo, certo? Então, ele pode ter um síndrome raquiálgico. Esse síndrome raquiálgico se dá pelas meninges inflamadas. Lembra que eu falei que a meninge, ela atravessa, as minhas meninges, elas atravessam o foramen magno e elas continuam na coluna. Seguindo a mesma ordem, Duramadre, Duramadre, aracnoides e pia madre, com o mesmo espaço real entre aracnoides e a pia madre, certo? E essas meninges, elas acompanham a saída dos nervos raquídeos, porque pensa, os nervos raquídeos, eles são frágeis, tadinhos. Eles não conseguem atravessar o espaço intervertebral, né? O agorreiro de conjunção. Então, eles precisam dessas meninges, ele precisa da dura madre ao redor dele, principalmente. Então, o que que vai acontecer? O paciente, ele vai ter, como tá inflamada essa meninge, o paciente, ele vai ter um incômodo, principalmente na nuca, né? Então, esse que a gente chama de síndrome raquiálgico, que é a rigidez da nuca, ele vai ter uma dorsalgia, porque a meninge, ela vai todo o caminho, então ele vai ter um incômodo também a nível dorso e também a nível lombar, lombalgia. O paciente ele vai ter uma síndrome febril, né? Que inclusive pode ser a única forma de apresentação da meningite. Pode ter uma síndrome de hipertensão endocraniana, que vai ter uma associação com encefalite, que vai produzir um edema cerebral. Então, o paciente ele vai ter fotofobia, edema de papila em fundo de olho, bradicardia, hipertensão, intensa cefaleia, vômito e chorro, que pode ser ou não precedido por náusea, que é a clínica da hipertensão endocraniana, certo? Síndrome convulsivo pelo componente encefálico, pela proximidade, que eu tenho as meninges com o meu encéfalo. Síndromes neurológicos focais, né? Que pode ter paresia, plerria, disfasia e afasia. Compromisso nos meus pares cranianos, principalmente o par óptico, ok? Síndrome purpúrico, que isso aqui é a chave da questão, é a síndrome purpúrico, que vai aparecer essas lesões vermelhas, púrpuras, né? Que é típica da meningoencefalite por meningococo. Pergunta dessa é pergunta de exame, certo? Paciente apresenta síndrome raquiálgico, vai ter febre e petequias rojas em corpo. Meningoencefalites por meningococo, certo? E a encefalopatia.
Nesse síndrome meníngeo que a gente vai ter, né? Principalmente no síndrome raquiálgico, o médico ele vai identificar rapidamente pela rigidez da nuca. Se eu tenho essa rigidez na nuca e a rigidez raquídea, eu vou ter esses signos que são pergunta de prova também. Deixa eu beber essa água aqui rapidinho. Tá? Que vai ser o signo de Kernig 1, 2, Brudinsky 1 e Brudinsky 2. Pergunta de exame. É esses quatro. Eu botei o Brudinsky 3 aí, mas não toma. E também não toma o de Bikele. Bikele, sei lá. Ok? O que toma é esses quatro. Kernig e Brudinsky 1 e 2. Como é o Kernig 1? Kernig 1, você vai colocar o paciente em decúbito supino, de boca arriba, e você vai pegar a mão, vai colocar atrás do dorso do paciente, e a outra mão você vai colocar em cima dos joelhos do paciente. Você vai levantar o paciente. Quando você levanta o paciente e ele automaticamente flexiona o joelho, é Kernig positivo, certo? Ele tem uma rigidez raquídea. Como é Kernig 2? Kernig 2, paciente decúbito supino, você vai levantar a perna dele, o membro inferior, em extensão, totalmente reto, certo? Sem produzir a flexão da rodicha. E aí, quando chega a certa altura, essa perna, o paciente ele vai flexionar os dois joelhos. Tanto o joelho que está embaixo, que você não produziu a flexão, quanto o joelho que está estendido, certo? E o de Brudinsky, como é? O de Brudinsky 1, vai o paciente estar em decúbito, você vai pegar a cabeça do paciente e vai fazer a flexão. A diferença do Kernig é que você fazia do tronco todo. Essa você vai fazer só da cabeça, certo? Quando você fizer da cabeça, o paciente ele vai flexionar as rodixas. E também pode dilatar ou não a pupila, mas isso aí o médico não tá olhando, o médico tá olhando a rodicha. E a Brudinsky 2, o paciente também decúbito, mas é porque eu botou dorsal, essa pena, mas tudo bem. Que quando flexiona a perna sobre o muslo e o muslo sobre a pelvis, o membro do lado oposto vai imitar o movimento, ou seja, vai flexionar também, certo? Então aqui a gente tem Kernig e Brudinsky, ok? A primeira é Kernig 1, não, perdão, Kernig 2, que você vai levantar o membro do paciente, tá vendo? Em extensão, vai fazer flexão, perdão. Flexão do membro do paciente, do músculo sobre a pelvis, e mantendo esse joelho estendido. Aí o paciente vai fazer o quê? Flexionar o joelho, você tem o Kernig 2 positivo. E aqui a gente tem o Brudinsky 1. Vai flexionar a cabeça do paciente, o paciente automaticamente vai flexionar as rodixas. Tanto o Kernig 1 e 2 quanto o Brudinsky 1 e 2, a pergunta é de exame, tá? Quais são as complicações da meningite? Você tem a síndrome de Waterhouse-Friedrich, um alemão muito lindo saiu agora na minha voz, certo? Que é hemorragia bilateral suprarrenal em pacientes com meningite meningocócica, coagulação intravascular disseminada em infecção por meningococo, sepsis, hidrocefalia, faltou um I aí, e a hipertensão endocraniana por edema cerebral com risco de enclavamento. Se o paciente chega e você faz a manobra de Kernig e Brudinsky e dá positivo, você vai começar com antibiótico. Você não vai esperar para ver se é bacteriano ou não, que germe pode ser, se é viral, não importa. Você vai começar o tratamento. Por quê? Porque meningite bacteriana tem uma alta taxa de mortalidade. Então você começa o tratamento com antibiótico, certo? Aí você faz, se puder realizar a punção, se não puder, ok. Se puder, realiza a punção, ok? E aí você, na punção, vai te dizer se é uma meningite bacteriana ou não. E aí, que maneira você vai tratar, ok? Mas, de qualquer maneira, você começa a tratar como meningite bacteriana.
ok? Pela alta taxa de mortalidade. Como vai estudar? Lembrando que, voltando, lembrando que para fazer a punção lombar antes, vai pedir ataque para descartar uma hipertensão endocraniana para não ter o risco de clavamento, para você não matar o paciente. Pelo amor de Deus, tá? Então, antes de fazer a punção, faz ataque, ok? Para não fazer punção e dar enclavamento e matar o paciente, que aí erro médico gravíssimo, né? Erro médico absurdo, ok? Agora sim, como é que eu vou fazer o estudo do paciente? Vou fazer ataque para descartar, como eu acabei de falar, o edema, a hipertensão endocraniana. Fazer exame de fundo de olho para descartar o edema de papila, que também é um signo de hipertensão endocraniana, que é mais rápida, certo? A punção lombar, depois que tá ok o fundo de olho e tá ok ataque, eu faço a punção lombar. Para determinar que tipo de meningite é e pegar, obviamente, 3 mostras para fazer hemocultivo, ok? Quais são os tipos de meningite que eu tenho? Eu tenho a meningite a líquido purulento ou turbo e eu tenho a meningite a líquido claro. Olha a cor desse líquido. Saiu, obviamente, tem uma coisa errada com ele só de ver, certo? Então, a meningite a líquido purulento ou turvo, ela se divide em meningite adquirida em comunidade e meningite por fratura de crânio com exposição encefálica ou pós-quirúrgica, certo? As meningites em comunidade, elas são causadas por meningococo, né? Onde o paciente vai ter as lesões purpúricas associadas a petequias, né? Que são as manchas vermelhas no corpo, que o professor vai colocar no exame. Equimoses ou hematomas por transtorno de coagulação. Ela é extremamente contagiosa. Quem foi aluna de Paulinha lembra lá da imagem do homem caído no chão com as bolas vermelhas, né? E as pessoas lá fora olhando e o rifle na porta. Por quê? Porque quem teve contato com a pessoa tem que fazer uso de rifampicina, ok? E ele tem uma alta taxa de mortalidade. A meningite por pneumococo, que pode ser secundária à infecção dos senos paranasais, secundária à otite média, ok? E também por fístula no líquido cefalorraquídeo. Pode ser causada por a Haemophilus influenzae, que é muito comum em crianças, por Streptococcus agalactiae. Olha que aluno de Paulinha tá arrasando aqui nessa hora, porque a gente lembra de sair tudo isso pelas imagens. Streptococcus agalactiae, que dá em neonatos. Listeria monocytogenesis, que dá em hóspedes imunocomprometidos. E Staphylococcus aureus, que é a meningite da comunidade, certo? Quais são os germes causadores de meningites secundárias a fraturas de crânio ou pós-quirúrgica? O Staphylococcus, gram-negativo, Pseudomonas aeruginosa, ou a Mona Lisa lá, e os anaeróbios, ok? Como é que vai ser o tratamento? O tratamento vai ser de acordo ao germe que eu tenho, certo? Então, o tratamento empírico, ou seja, o tratamento que eu vou dar sem saber o que é que o paciente tem ainda, é ceftriaxona, de novo, eu coloquei os valores aí, mas não precisa saber. E é 4 gramas, não é 4 miligramas, não. 4 gramas, mais vancomicina, por via intravenosa, e eu vou manter esse tratamento por 14 dias, que eu não coloquei aí, então agreguei. 14 dias, tem que saber a quantidade de dia, certo? De 14 a 21 dias. Depende da clínica do paciente. Para pacientes maiores de 50 anos, eu vou agregar, além da ceftriaxona e vancomicina, ampicilina intravenosa, tá? Para poder cobrir listéria monocitogênese. Então, eu dou pacientes acima de 50 anos, ceftriaxona, vancomicina e ampicilina, ok? Posso agregar, se eu não puder agregar a ampicilina, eu posso agregar a rifampicina, tá? Então, ou rifampicina ou trimetopina sulfametoxazol, tá? Também pode dar
dexametasona. Por quê? Porque a dexametasona, que é um corticoide, vai diminuir o edema cerebral. Então, eu associo um corticoide para diminuir o edema cerebral. E se chega o meu paciente que está com petequia no corpo todo e está com síndrome raquiálica, eu já sei que ele tem meningite por meningococo. Então, o que é que eu faço? Eu faço o tratamento e dou a rifampicina para as pessoas que tiveram contato com ele, ok? As meningites que são secundárias à fratura de crânio ou pós-quirúrgica, eles são infectados por germes intra-hospitalares. Então, você pode encontrar estafilococcus, gram-negativos, pseudomonas e anaeróbios, que nem eu coloquei aqui no Power, certo? Meningites secundárias a fratura de crânio ou pós-quirúrgica. Lembra que os professores, assim como na era de neuma, ele gosta que ele pediu, ele também pode pedir assim na era de neuro, tá? Então, se ele colocar um paciente apresentou meningite depois de ter uma fratura, quais são os germes possíveis? Estafilococcus, gram-negativo, pseudomonas e anaeróbios, ok? Sim, se o paciente ele teve essa meningite pós-trauma ou pós-cirurgia, o que é que você vai fazer? Você vai dar vancomicina, né? Ah, sim, importante isso. Os germes muito resistentes, a administração não vai ser intravenosa, vai ser intraventricular, ok? Então, o neurocirurgião vai colocar lá uma sonda através da ventriculostomia, e aí essa ventriculostomia vai ser administrada os medicamentos. Quais são os medicamentos? Vancomicina ou tecoplamina, certo? Gentamicina, tobramicina, amikacina, para os gram-negativos, porque eu esqueci de falar que a vancomicina é tecoplamina para estafilococo, para gram-negativo, gentamicina, tobramicina e amikacina, e para pseudomonas, colistina, ok? Que vão ser os intraventriculares, ok? Já as meningites a líquido, claro, ou seja, faço a punção e sai claro, mas eu falo, penso, bom, pode estar bom, né? Se estiver saindo a uma pressão normal, e claro, o médico fala, não, pode ser que tá bom, mas aí vem lá e tá doente. É causado por quê? A maioria dos casos é a viral, certo? Então, essa, na verdade, vamos falar do início. Ela se divide em grupo, infecciosas e assépticas. As infecciosas, a maior parte é de causa viral, ok? Mas pode ser causada por HIV, por criptococo, por histoplasma, por coccidiomicoses. Pode ser a famosa. Mentira, tá furando parede uma hora dessa. Não é possível. A famosa meningite tuberculosa. Eu botei um power só pra ela, porque eles costumam pedir como tá o líquido cefalorraquídeo da meningite tuberculosa. Por micobactérias atípicas, sífilis, leptospirose, por amebas de água doce, por brucelose, por enfermidade de Lyme, cisticercose, chagasca e rictísias, né? Até hoje eu não sei falar esse nome, desde micro, beleza? A meningite viral, né? São as mais frequentes, que nem eu falei. E mais frequentemente elas são causadas por enterovírus, que é o Coxsackie A e B, ecovírus, poliovírus, enterovírus, por arborvírus, HIV e herpes simples 2. As menos frequentes são herpes simples 1, coriomeningites linfocitária e vírus da parotidite. E os raros é adenovírus, citomegalovírus, Epstein-Barr, vírus da gripe A e B, sarampião, parainfluenza, rubéola, varicela, zoster. Gente, lembrem dos causadores de meningite a líquido claro. É pergunta de exame, por favor, tá? E a meningite asséptica. A meningite asséptica ela pode ser causada por carcinomatoses meningia, síndrome de Behçet, enfermidade de Wegener, sarcoidose, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de esse nome aqui, que eu me recuso a tentar pronunciar, meningite crônica de etiologia desconhecida. E ela também pode ser secundária a quiste dermoide ou epidermoide, meningite química por mielografia, a drogas e abscesso cerebral, certo?
a meningite tuberculosa, que nem eu falei pra vocês, é a pergunta de exame. O que é que eles vão perguntar nela? Como é que tá o líquido cefalorraquídeo em uma meningite tuberculose? Uma meningite de causa tuberculose. Lembra que a meningite de causa tuberculose, ela é mais frequente em crianças, mas ela também pode afetar adultos, especialmente os infectados com o HIV, certo? Os pacientes que têm a meningite tuberculosa, eles frequentemente apresentam padrão miliar. Então, quando você faz lá ataque da ventana pulmonar, você tem aquele padrão que parece um monte de milhozinho espalhado pelo pulmão, né? Que é a tuberculose miliar. O paciente ele pode ter uma clínica leve ou é, uma clínica mais intensa, né? Quando ele tiver uma clínica leve, ele vai ter uma cefaleia e transtornos ou confusão mental. Quando ele tiver uma clínica mais intensa, ele vai ter letargia, ele vai ter alteração de sensório, rigidez de nuca, paresia dos pares craniais, isquemia focal e a chave da clínica é a hidrocefalia, certo? Ou hidrocefalia, como vocês queiram falar. Como é que você diagnostica uma meningite tuberculosa? Pela punção lombar, certo? Vai extrair o líquido cefalorraquídeo e quando levar para estudo, esse líquido vai estar claro, tá? Então a aparência dele, física, é saudável, ele vai estar transparente lá, lindo, mas ele vai ter um número elevado de leucocitos, com predomínio de neutrófilos e depois linfocitos. Vai ter uma hiperproteinorraica e uma hipoglucorraica, tá? Lembra que ele quer comer muito. Lembra de quando o Matheus falou, ele tem fome, então ele consome a glucose. Então ele vai ter uma hipoglucorraica, certo? Pode também fazer, a nível de diagnóstico, uma baciloscopia, certo? Igual faz no diagnóstico da tuberculose. A mesma coisa que fazer a líquido cefalorraquídeo. Lembra que eu falei que a gente pode fazer os mesmos estudos. Então, faz uma baciloscopia, mas é raro a baciloscopia vir encontrar os sedimentos, né? No bar. E pode fazer também cultivo. O cultivo é certeiro, mas lembra que o cultivo demora. Então, o que vai dar o diagnóstico rápido é justamente a pulsão lombar. Pode fazer ataque e a ressonância magnética, e é no ataque na ressonância magnética que pode mostrar a hidrocefalia, certo? E o tratamento vai ser o mesmo da tuberculose. Só que da tuberculose a gente não dá por 2 meses, depois 4 meses. Aqui a gente vai dar durante um ano a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etabutal. Um ano de RIP, certo? Porque está tratando uma tuberculose extrapulmonar, ok? E eu vou agregar ao tratamento da tuberculose um glucocorticoide, ok? Por quê? Porque o glucocorticoide ele vai aumentar as chances, a sobrevida do paciente e ele também vai diminuir as sequelas neurológicas que vai ficar desse síndrome meníngea, dessa meningite tuberculosa. Beleza? O abscesso cerebral nada mais é do que uma, um, não tem outra palavra que não seja coleção. Uma coleção supurativa a nível cerebral, certo? Que tá dentro das meninges. Que tá dentro do síndrome meníngeo, tá? Então, esse abscesso cerebral, ele vai ter esse acúmulo de pus, né? Pus a nível cerebral, e ele pode ser consequência de uma infecção da cavidade oral, uma infecção de ouvido, dos senos paranasais, uma mastoidite, uma sinusite frontal ou etimoidal. Também pode ser causado por traumatismo por feridas de bala no sistema nervoso ou lesões penetrantes no interior da cavidade ocular ou traumas faciais ou secundário à neurocirurgia prévia, certo? Aqui não tá circulado não, tá, gente? Aqui é o abscesso mesmo. O abscesso, ele tem essa característica que ele é bem definido, tá? Esse aqui é o abscesso. Lembra que eu peguei as imagens? Essas imagens todas quer dizer, não todas, né? Mas essas imagens de TAC e ressonância eu peguei da cátedra de diagnóstico por imagem, tá? Esses abscessos, eles podem ser causados, os germes, né? Por gram positivos,
principalmente Streptococcus e Staphylococcus aureus, anaeróbios, né? Que eles vêm de infecções tanto no ouvido quanto infecções de garganta, né? Que é chamada de otorrinolaringe, e também de lesões abdominais, ok? Os germes anaeróbios. Os gram-negativos, que são secundárias à lesão, a trauma cranial, a neurocirurgia, a infecção óptica, ok? Dos fungos, o mais comum é o aspergillus, né? A gente sabe que o aspergillus ele tá em tudo. E o criptococo também. E ele também pode ser causado por nocardia, por essa linda Rhodococcus equi, eu acho que fala assim, e a Listeria monocytogenesis, ok? Lembra que a Listeria monocitogênese, ela é característica em imunocomprometido, imunossuprimidos, tá? Qual vai ser a clínica do abscesso cerebral? A clínica vai depender do processo infeccioso, certo? Então, o paciente ele vai ter uma febre elevada, com escalofrios, eretossedimentação elevada, leucocitoses e neutrofilia, que é clássica de infecção, certo? Que é a clínica clássica de uma infecção. Mas, como essa infecção é dada no cérebro pela presença do abscesso, o paciente vai ter uma síndrome de hipertensão endocraniana com risco de clavamento, vai ter a meningite, né? A convulsão parcial ou generalizada, encefalopatia, signos de foco neurológico e signo de compromisso cerebeloso. Então é como se juntasse todas as enfermidades que a gente viu até agora, tá? Basicamente. E o diagnóstico vai ter que fazer o quê? O laboratório geral pede tudo, né? Hemograma completo, um ataque com contraste, porque com contraste eu vou ver as lesões recentes, né? E eu também vou ver áreas irregulares, como aconteceu aqui. Então eu joguei contraste e eu vi áreas irregulares, que demarcou perfeito o abscesso, certo? O. Peraí que eu tô cansada, tô tentando lembrar o que é NM. Gente, isso aqui não é NM, não. Isso é ressonância magnética. É um R. Eu tô ótima, né? Eu mesmo escrevi, eu tô tentando lembrar, mas agora eu me situei por causa do caso gadolino, que é o coisa. Uma ressonância magnética com gadolino, certo? Para poder aumentar, para dar mais foco a essas lesões, então ele aumenta a intensidade. Então ele vai dar mais sítio ao parênquima, vai dar, tipo, delimitar o parênquima cerebral. Uma punção lombar, né? Lembrando que a punção lombar, se ele dá hipertensão endocraniana, eu tenho que descartar a hipertensão endocraniana para poder fazer a punção lombar, certo? Então, se o paciente ele tem sintomas focais, se ele tem déficit de pares craniais, eu não faço uma punção lombar, porque se o paciente ele está apresentando isso, significa que ele está com uma hipertensão endocraniana. Ou ele está no começo ou ele está no meio de hipertensão endocraniana. Se eu fizer uma punção, eu vou causar um enclavamento cerebral, certo? Então, eu não faço a punção lombar. Agora, se o paciente, ele só tá com febre, escalofrio, leucocitose, tá com signos de raquialgia, aí eu faço a punção lombar, certo? Então, a punção lombar, onde o líquido cefalorraquídeo vai estar com hiperproteinorreica, hipoglucorreica e reconto de células aumentados. Eu posso recolher também o material para biópsia, né? Essa biópsia, esse material, ele é guiado barro um ataque, né? Feito, obviamente, por um neurocirurgião. Então, esse material que eu vou fazer na biópsia, eu vou fazer tudo. Coloração de GRAM, eu vou corrigir esses erros, gente. Coloração de GRAM, cultivo meio apropriado para aeróbios e anaeróbios, meio específico para micobactérias, fungos e coloração específica para nocardio. Por quê? Porque eu não sei o que é. Se eu não sei o que é, eu preciso fazer teste para tudo. Então, eu faço teste para tudo para ver o que que vai florescer, o que que vai me mostrar, o que que ele é, a cara dele, certo? Os fatores de mau prognóstico do abscesso é a rápida progressão da infecção depois da hospitalização, a alteração do estado de consciência depois da hospitalização,
a presença de coma e a ruptura no interior dos ventrículos, né? Se abre no interior dos ventrículos, lembra que os ventrículos, eles drenam nas velocidades aracnoides e aí voltam para a corrente sanguínea. Então, aí, sepse seguro, certo? O tratamento vai depender de onde veio, de onde começou esse abscesso, né? Onde a origem de tudo. Então, as lesões que são provenientes do ouvido ou dos senos, eu vou dar metronidazol endovenoso mais penicilina G ou ceftriaxona ou cefotaxime. Se for secundária, uma disseminação hematogênica, eu vou tratar com vancomicina endovenosa. Se for secundário a procedimentos neuroquirúrgicos ou por trauma encefálico, trato com vancomicina mais ceftazidime na mesma quantidade. Esse tratamento vai se manter de 6 a 8 semanas e durante esse tratamento endovenoso vai fazer o segmento com ressonância magnética ou com tomografia, que você tiver disponível. Se você tiver ressonância, é melhor, né? Porque você não vai estar radiando o paciente. Então, faz o segmento para quê? Para ver se está melhorando, porque se não estiver melhorando, você vai ter que mudar o tratamento, certo? Como, por exemplo, fazer uma drenagem quirúrgica, tá? Em caso de hipertensão endocraniana, vocês já estão cansados de saber, porque já é a quarta vez que eu repito nessa aula, eu faço o uso de corticoide, porque ele ajuda a diminuir o edema e ele aumenta a sobrevida e diminui as lesões que o paciente pode ficar, certo? Um corticoide de indicação é o dexametasona 10 miligramas seguido de 4 miligramas a cada 4 horas, certo? Então, você entra com 10 miligramas a dose de carga, né? Você entra com 10 e depois você mantém com 4. E para terminar, a encefalites, né? Que nada mais é que a infecção. Ai, que susto! Vou falar disso. Ai, que susto! Quase que eu morro agora. A encefalites, que nada mais é a infecção aguda do parênquima encefálico, que é caracterizada como qualquer outra infecção. Febre, cefaleia, alteração do sensório, certo? Quais são as causas? Ela pode ter uma encefalite viral ou encefalite não viral. As encefalites virais, ela é causada por herpes tipo 1 e 2, por varicela zoster, por Epstein-Barr, por citomegalovírus herpes tipo 6 e 7, ou seja, todos os tipos de herpes, enterovírus, vírus da raiva, raiva. Eu não conseguia falar em português isso, e febre do Nilo Ocidental. E os vírus da encefalites, que pode ser vírus da encefalite japonesa, vírus da encefalite equina do oeste, vírus da encefalite equina do oeste e vírus da encefalite equina da Venezuela. E as encefalites não virais, elas podem ser causadas por febre das montanhas rocosas, leptospirose, enfermidade de Lyme e bartoneloses, tá? O que pede da encefalite é somente a causa se pedir, tá? Não é uma pergunta característica de rei, encefalite. Ah, mas eu coloquei porque tava ali na, na guia, então eu coloquei. As virais vai depender do vírus e as não virais, o tratamento, né? Vai depender do vírus e as não virais trata com doxiciclina, ok? Vamos então para as perguntas. Essa aula ficou grande, não foi? Nossa, eu achei essa aula grande. Vamos para ver para as perguntas dos casos clínicos, certo? Ou seja, da prova. Causas de líquido cefalorraquídeo turbo. Lembra que líquido cefalorraquídeo turbo, ele pode ser de causa de bacteriana, meningite bacteriana, ou ele pode ser causado por fraturas de crânio com exposição encefálica ou pós-quirúrgica, né? Então, quais são os agentes causais da meningite bacteriana? Meningococo, pneumococo, hemofilus influenzae, streptococcus agaletiae, listeria monocytogenesis e estafilococcus aureus. Todos são causadores da meningite bacteriana, certo? Edema cerebral que pode herniar. Qual é o tratamento? Se o paciente está com edema cerebral que pode herniar, o que eu vou fazer?
Eu vou colocar a cabeceira da cama a 30 graus, vou dar manitol, furosemida e pentobarbital, vou fazer uma hiperventilação para causar uma vasoconstricção. Essa hiperventilação vai estar com reassistência respiratória mecânica. Vou induzir uma hipotermia no meu paciente para diminuir o gasto do meu cérebro, certo? A atividade ali do meu cérebro. Se não resolver, eu posso fazer uma remoção de pequenas quantidades do líquido cefalorraquídeo e se não resolver, eu faço a craniectomia descompressiva, certo? Cefaleia tensional, clínica e tratamento. Desculpa, gente, eu tava lendo a mensagem. A cefaleia tensional, né, é aquela dor insistente e surda. Lembra que o professor gosta que use as palavras que ele usa no apunte. Então, a cefaleia tensional é a dor, é a dor persistente e sorda, que pode ser na região temporal, né, de intensidade moderada, que não aumenta com os movimentos da cabeça e nem é acompanhada por náuseas nem vômitos. O paciente ele vai ter uma hipertonia dos músculos do queixo e do ombro. Como é que eu vou tratar? Com anti-inflamatório, com relaxante muscular, certo? Associada a relaxante muscular, com massagens, com kinesioterapia, com terapia com calor, com atividades que relaxem o paciente, certo? Próxima pergunta. Como se vê o líquido cefalorraquídeo em meningites por pneumococo? Se é pneumococo, eu vou ter o quê? A líquido turbo. Então, eu tenho um líquido turbo com hipoglucorráquia, com hiperproteinorráica, e vai ter uma celularidade a predomínio de neutrófilo, ok? Paciente de 48 anos com cefaleia intensa todas as noites às 3h10 da manhã, com congestão ocular e nasal, flush facial e diarreia. Qual é o diagnóstico? Se ele tem todos os dias às 3h10 da manhã, acompanhado de congestão ocular e nasal, a cefaleia é tipo cluster. Certo? Então, tipo, ele dá a questão. Ele é bem óbvio. Na verdade, ele é um gênio fazendo as perguntas dele. Porque tem que ler o aponte dele, certo? Qual o tratamento que eu posso fazer na diarreia? Na cefaleia tipo cluster, ergotamina mais cafeína. E se eu não der nem ergotamina nem cafeína, eu dou triptanes. Lembra que eu não posso misturar porque os dois produzem vasoconstricção, certo? Paciente de 75 anos refere, faltou dor. Não, acho que tá certo. Refere a afeitar-se todos os dias com uma dor lacinante que dura 1 segundo na cara. Qual o seu diagnóstico e tratamento? Dor que, ao afeitar-se todos os dias, lacinante, é característico de algia facial, né? Que é justamente a neuralgia do trihêmino. Qual é o tratamento? Carbamazepina, gabapentin, tudo é tratamento. Se não funciona, eu faço a ablação do nervo trihêmico. O ataque migranoso pode ser tratado com drogas. Quais? Se podem usar juntas, tá vendo que eu falei que pede no exame? Posso tratar com ergotamina, mais cafeína ou triptanes. Por que é que eu não uso junto? Porque eles causam vasoconstricção coronária. O síndrome de hipertensão endocraniana se apresenta como, né? Então, o que que vai ter? O paciente vai ter uma intensa cefaleia, que vai ser de predomínio pela manhã ou pela noite, né? Ou pode ser pela manhã e noite. Ele vai ter pouca resposta a analgésico. Essa cefaleia, ela piora com os câmbios de posição, o paciente vai ter vômitos, enxurro, que pode ser ou não precedido por náusea, vai ter edema de fundo de orro, edema de papila, perdão, no fundo de orro, certo? Pode ter, ademais desses sintomas, que são os mais clássicos,
bradicardia, parálise do sexto par, sonolência, encefalopatia e até mesmo coma. Pergunta de exame. Como se vê o líquido cefalorraquídeo em carcinomatoses? O que que eu vou ter o líquido cefalorraquídeo? O cefalorraquídeo ele vai estar claro, certo? Na verdade, ele vai estar claro ou turvo. Um dos dois, tá? Então, claro ou túrbio, ele vai estar com hipoglucorráquia, com hiperproteinorráquia e, se é carcinomatose, eu tenho presença de células neoplásicas. E se é neoplásico, eu também tenho um aumento da pressão, certo? Ó, a pergunta que eu falei para vocês: como vê o líquido cefalorraquídeo e meningite por tuberculose? Meningite por tuberculose, o líquido vai estar claro, com hiperproteinorráica, hipoglucorráica, celularidade a predomínio de neutrófilos e logo de linfocitos, ok? Paciente com febre, vômitos em cachorro, rigidez da núclea, petequias múltiplas em corpo e equinoses. Qual é o diagnóstico? Esse tá dado, certo? Ai, peraí, gente. Ai, me deu uma tontura. Desculpa. Esse tá dado. Olha o que eu falei. Petequias múltiplas em corpo. O que é isso? Meningite por meningococo. Certo? Tipo, ele não quer mais nada. Ele não quer tratamento, ele não quer nada. Ele só quer o diagnóstico. Ok? Paciente oficinista e trabalha com computadora todos os dias. Refere cefaleia diária em 20, contratura dos músculos do queixo. Essa cefaleia se trata com menor. Que cefaleia é? Olha como ela tá. É a invíntia com contratura dos músculos do queixo. E ainda fala que ele trabalha todos os dias olhando para o computador. Eu tenho uma cefaleia tensional. Como é que eu vou tratar ela? Eu vou tratar com anti-inflamatórios associados a relaxantes musculares, certo? Também posso passar para o paciente kinesioterapia, terapia de calor. Se for para falar uma medicação, pode dar ARNIS, pode dar diazepam, tudo isso para relaxar o paciente, tá? Paciente de 32 anos tem episódios de enxaqueca diários que interferem no seu trabalho. O que é isso? Isso aqui é enxaqueca crônica. O que é que ele quer? Tratamento profilático. Olha como ele fala tudo nas questões dele. O mesmo eu posso fazer com. Como é que eu trato a enxaqueca crônica? Eu trato com atenolol, eu posso tratar com verapamilo, com flunarizina, certo? Com aspirina. Todos eu posso usar no tratamento da profilático da enxaqueca crônica, que interfere episódios de enxaqueca diário e interfere no seu trabalho, ok? Olha a pergunta que eu falei para vocês: patógenos que causam meningite a líquido claro. Quais são os patógenos que causam meningite a líquido claro? Virais, certo? Então tem o HIV, os virais em geral, tuberculose, que já chagásico, perdão, criptococo, por sífilis, rickésias, por ameba de água doce, certo? Todos esses são causas de meningite a líquido claro. Uma coisa tem um monte. Quais são explicar a manobra de Brudzinski 1, de 2 e de Kernig 2, né? A de Brudzinski 1 flexiona a cabeça do paciente, que vai produzir a flexão das rodixas. A de Kernig 2 é a levantar o membro inferior do paciente em extensão. E aí, quando chega a certa altura, o paciente flexiona o outro joelho. E a de Brudzinski 2 o paciente, você vai flexionar a perna sobre o músculo e o músculo sobre a cadeira. E aí, o membro oposto ele vai flexionar também, certo? Três drogas para cefaleia tensional. A gente pode usar diclofenaco, tramadol e pirimidol, certo? São três drogas que você pode usar como exemplo para cefaleia tensional, beleza? Acabou! A aula de hoje foi grande, né? Achei grande. Espero que eu não tenha dado mais de 2 horas. Mas a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, amores, mandem pelo WhatsApp. Ok? Beijinhos.
Ai, peraí. Deixa eu parar de gravar.